Olá pessoal, Fábio Akita. E sim, eu vou ficar de touca hoje, já que o povo ficou falando que eu tô com cabelão de Jaspion. E como dá pra notar, eu ainda não consegui voltar de verdade. Depois que eu fiz o último episódio, onde eu contei como me acidentei, descobri que de fato eu fraturei o meu ombro. Ainda vai levar até quase fim de setembro pra recuperar meus movimentos, mas tenho tentado escrever e tá foda, porque o ombro começa a doer depois de 1 ou 2 páginas. E isso me deixa de muito mau humor. Daí eu apagava tudo e começava tudo de novo alguns dias depois para ver se doía menos. Essa deve ser a 4ª ou 5ª vez que eu tentei escrever e finalmente eu consegui terminar. Como eu ando meio mal-humorado, sem poder me mexer direito, acho que faz sentido esse episódio ser mais no estilo rant. Esse é um bom exemplo de por que eu não monetizo meu canal nem aceito patrocínios. Podem se preparar para bronca. Tem 2 motivações para o tema de hoje. A primeira são as dezenas de perguntas que vocês me mandam toda hora no DM do Insta. A segunda é que no vídeo passado eu anunciei que minha empresa está contratando. Daí eu passei os últimos dias avaliando vários testes de código de candidatos. Nos últimos meses, a maioria das perguntas tem a ver com 3 temas. E o primeiro é o constante: Akita, quais cursos você acha que eu devo fazer? O segundo é: Akita, fala como o low-code vai revolucionar a programação. E o terceiro, claro, é: Akita, fala como o GPT-3 vai substituir os programadores. Como tudo isso está conectado? Vamos ver. Deixa eu começar com os testes que eu ando avaliando. Primeiro de tudo, pelo menos em termos de quantidade, tivemos uma boa resposta e mais de uma centena de currículos recebidos. A CodeMiner não é uma empresa de recrutamento nem body shop. Essa foi a primeira vez que tivemos que lidar com tanto currículo de uma só vez. Então já peço desculpas caso as respostas não tenham sido muito satisfatórias. E assim, algumas pessoas vivem perguntando sobre trabalho voluntário sem receber. E eu já vou dizer, não existe trabalho voluntário em empresa privada. Se você trabalha para alguém em qualquer capacidade, cria-se vínculo empregatício. A lei não permite diferente disso. Eu não sou ONG, eu não posso ter voluntários, só contratados. Eu não vou dar detalhes do teste porque não é o objetivo do vídeo, mas deixa eu colocar uma coisa muito clara. Se você não tem interesse em se esforçar num teste, acredite que eu vou ter menos esforço em te considerar. É recíproco. Como eu disse, isso não é trabalho voluntário. E outra coisa, eu pessoalmente olho a maioria dos códigos dos candidatos junto com outros desenvolvedores do meu time. O mesmo teste passa pela avaliação de umas 2 pessoas e eu nunca leio o currículo antes de ver o teste, para não ter viés. Mas eu nem preciso. De bater o olho, eu tenho uma ideia de quanto tempo a pessoa levou para fazer, se fez com má vontade. Eu muitas vezes consigo ver a faixa etária e que tipo de experiência essa pessoa já teve. Se você nunca pensou nisso, fica um insight. O código expõe muito de quem você é. Deixa eu colocar em perspectiva. Eu venho avaliando código, seja de colegas de trabalho, seja de projetos de cliente, seja de contratações, seja open source, faz 30 anos. Nesse período, eu li código de centenas de pessoas diferentes. Só a minha empresa tem quase 10 anos, com quase 100 desenvolvedores, e já passaram fácil umas 300 que entraram e saíram. Quando você faz isso por tantos anos, naturalmente encontra patterns. Você sabe que determinado tipo de código tem determinado tipo de origem. Isso significa que eu faço código melhor que os outros? De jeito nenhum. Eu não programo mais todos os dias. É como um avaliador de arte, ou um sommelier de vinho, ou alguém da Michelin avaliando o restaurante. O melhor avaliador de arte raramente é o melhor artista, o melhor sommelier não necessariamente é o melhor produtor, e o melhor avaliador de restaurante raramente é o melhor chefe, e assim por diante. Isso explicado, é hora de dar a carteirada. Exemplo simples, o teste pede que o candidato desenvolva um conjunto de funcionalidades. Algumas são propositalmente simples e outras são propositalmente mais complexas. Alguém nível estagiário, eu realmente não espero que consiga fazer as coisas complexas, mas o que normalmente acontece é que as pessoas começam querendo fazer as coisas simples primeiro e deixam as complexas por último. Só que aí eles gastam uma semana floreando o que não precisava, acaba o prazo e ela não sabe o que fazer. E dá pra ver que a primeira metade é mais caprichada que a última. Claramente não assistiram meu vídeo sobre prioridades. Mas pior ainda é quando você pega o teste incompleto, só a parte simples feita. Às vezes sequer roda. Eu avalio como nível estagiário ou júnior. Daí eu vou ver o currículo e o cara se diz pleno ou sênior. Menos, né? Eu falo sobre isso de níveis no vídeo começando na carreira de TI, mas o ponto é que o código costuma dizer um nível diferente do que a pessoa escrevendo o código acha que é. Alguns são mais realistas, alguns são mais deslumbrados, mas o código costuma ser objetivo. No caso sobre ser sênior, muita gente se pergunta se já é, e eu sempre digo que se você tem dúvidas, provavelmente não é. Você vai ter certeza quando for.
Aliás, para quem ficou de mimimi no meu vídeo de aprendendo a aprender e não sabe escutar e concluiu que eu privilegio quem se formou em federais, tenta escutar o que eu acabei de falar. Eu não olho o currículo antes de ver o código. O que eu disse no outro vídeo, e reitero, é que depois que eu avalio o código e vou ver o currículo para saber quem era a pessoa, por acaso a maior parte que eu avalio bem acaba sendo de federais. É uma correlação e não um preconceito. Vocês de particulares e cursos avulsos querem mudar isso? Não manda teste incompleto, mal feito e que sequer roda. Outro exemplo óbvio, mesmo depois de avaliar uma dezena de códigos de teste, eu achei alguém que copiou partes do teste de outra pessoa. Pra cima de mim. Não tô falando um trechinho, como todo mundo faz com Stack Overflow. Eu tô falando quase tudo, incluindo o comentário, os console.log esquecidos nos mesmos lugares. Os dois estão desclassificados, porque se num simples teste eu já encontro essa falta de ética, você acha que eu vou confiar o código dos meus clientes como? Como eu disse, o código expõe muito do tipo de pessoa que você é. Eu podia fazer um vídeo inteiro falando só sobre as coisas que eu consigo enxergar num teste, mas eu vou parar com esses exemplos mais simples, porque o objetivo de falar disso foi para falar do tema principal desse episódio. Vocês são ansiosos demais, porque os 3 temas das perguntas que mais me fazem sobre quais cursos, sobre o tal do low code ou o tal do GPT-3, têm origem no mesmo lugar. Vocês querem saber como ter emprego garantido, como saber que você vai ter um lugar nesse mercado hoje e no futuro, e como saber se você vai continuar evoluindo, ou seja, ganhando mais. Todo mundo quer ser mais esperto que o resto e normalmente não está sendo. Deixa eu começar falando rapidamente sobre o tal do low code, seja da tal OutSystems, ou coisas como Amazon Honeycode, ou Monday.com, ou qualquer outra plataforma desse tipo. Sim, eles permitem desenvolver aplicativos com pouco, que é o low code, ou nenhum código, que é o no code. Vamos deixar uma coisa muito clara, isso não é programação. Eu vou repetir se não ficou claro. Isso não é programação. Se você ainda não entendeu, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui na minha mão. Vocês estão vendo isso aqui? Isso é low cookie ou no cookie, seja lá qual termo você preferir. Você ferve água, coloca nesse copo, espera 3 minutos e tem uma refeição. Se quiser ser fancy, você quebra um ovo aqui dentro. Isto não é gastronomia. E ao colocar água no copo, você não andou nem um único passo na direção de ser um Máximo Bottura, Ferran Adrià, Dominique Crane ou Gordon Ramsay. Nem um único passo na direção de ser cozinheiro de carrinho de cachorro quente. Muito menos de chefe Michelin 3 estrelas. Agora eu pergunto, você acha que este Cup Noodles ou esta sopa enlatada Campbell's representam alguma ameaça à arte da gastronomia? Você acha que porque inventaram a sopa enlatada ou o macarrão instantâneo acabou a necessidade de cozinheiros e chefes de verdade? Ou pior, você se acha um chefe quando coloca água quente num copo? Então por que diabos você acha que um operador arrastando componentes numa tela para fazer um app fast food é programador? Vou inverter a pergunta. Não precisa nem ser um Ferran Adrià. Você acha que o cozinheiro do restaurante italiano do lado da sua casa está preocupado em perder o emprego, achando que todo mundo vai comer Cup Noodles? Ou outra pergunta mais óbvia, se um Cup Noodles é uma refeição tão mais barata e simples de fazer, por que diabos você acha que 100% da população não migrou para Cup Noodles? Entendam uma coisa que devia ser óbvia, se você tem alguma esperança em ser um profissional de programação algum dia. Essa não é a primeira vez que esse tipo de plataforma aparece. Não tem nada de novo aqui, muito menos revolucionário. Eu já vi isso acontecer nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000 e agora de novo. Nos anos 90, por exemplo, tivemos o hype do RAD, ou Rapid Application Development, que deu origem às antigas IDEs e componentização como HyperCard, Power Builder, Axis, Visual Basic ou Delphi. Vejam meu episódio sobre dimensão do tempo para entender o ciclo de obsolescência da história. Mas eu não estou dizendo que todas essas ferramentas são necessariamente ruins, elas têm utilidade. A realidade é que para uma parcela gigante de micro e pequenas empresas, elas simplesmente não têm capital para custear grandes sistemas customizados, ou o business é tão pequeno que realmente não precisa de muita coisa. O tipo de apps que eles precisam são alguns cadastros simples, alguns workflows simples, alguns relatórios simples, e sim, nesses cenários, plataformas de low code ou no code provavelmente vão ser úteis e até substituir os Excel mal feitos por aí, mas é só isso, no máximo. Assim como um Cup Noodle, se a pessoa está com fome e não tem muito dinheiro, é uma alternativa legítima. Muito estudante de faculdade vai ter histórias de como conseguiu sobreviver graças a miojo. Eu mesmo já tive períodos assim no passado.
Mas vamos voltar ao foco do que me perguntam. Que tal fazer uma carreira de programação em cima de ferramentas low-code para produzir apps de baixo custo? Não vejo nenhum problema nisso. É um emprego legítimo como qualquer outro. Mas, de novo, você não está no mercado de programação. Não se iluda. Não existe caminho de migração entre fazer apps low-code e depois fazer aplicativos customizados de verdade. É como você querer migrar de fazer cup noodles em série para vender para os amigos da faculdade e disso virar chefe. Não tem nenhuma relação. Se depois você decidir virar chefe, tem que começar absolutamente do zero na gastronomia, como qualquer um faria. Fazer cup noodles não te levou mais perto disso. E outra, se amanhã uma OutSystems desaparecer, se amanhã a Amazon decidir que não gosta mais do Honeycode, se amanhã a Monday.com decidir parar de oferecer low-code, você não tem para onde correr. No máximo vai migrar de uma ferramenta de low-code para outra ferramenta de low-code, ou seja, vai evoluir de fazer cup noodles para esquentar a lasanha congelada no micro-ondas. E isso é outro problema. Todas as ferramentas de low-code são proprietárias, como as grandes IDEs dos anos 90 e 2000, que eram da Oracle, IBM, já não existem mais. Se amanhã eles decidem descontinuar esses produtos, problema seu. O conhecimento que você adquiriu não tem utilidade em programação de verdade. Eu sei o porquê de muita gente me perguntar se vale a pena aprender low-code em vez de estudar programação de verdade. Porque é mais fácil, infinitamente mais fácil. E nem vem com essa conversa idiota de elitismo ou qualquer coisa assim, porque o fato é simples. Se é fácil para você, é fácil para qualquer um. E se qualquer um consegue fazer com o mínimo esforço, cada um de vocês vale menos e menos. Não tem caminho para cima, só para baixo. Não tem evolução, não tem carreira. E de novo, não tem nenhum problema nisso. É como trabalhar montando Big Mac no McDonald's. Isso não é gastronomia, mas muita gente precisa de um primeiro emprego, juntar um dinheiro enquanto faz faculdade ou algo assim. Empregos temporários que exigem baixa capacidade têm muita utilidade e low-code é equivalente. Pode ser um bom emprego temporário enquanto você se prepara para uma carreira de verdade no futuro. E se tudo isso ainda não convenceu, uma última coisa que devia ser meio óbvia: uma ferramenta de low-code não tem capacidade de gerar outra ferramenta de low-code melhor que o original. Ela morre nela mesma. E o que é necessário para evoluir qualquer plataforma de low-code ou criar uma melhor? Precisa de um programador de verdade. Um operador de low-code não vai jamais criar outra plataforma de low-code sabendo só low-code. É impossível. Isso não é uma opinião, é uma resposta absoluta e inquestionável. Um fato. Você que é operador de low-code está 100% à mercê de quem é programador e é por isso que low-code jamais vai substituir um programador de verdade, assim como um cup noodles jamais vai substituir um chefe de verdade. No final do vídeo eu vou voltar ao low-code, então segura esse pensamento. Agora vamos para o segundo tema. Mas e as inteligências artificiais? Não faz muitos anos o DeepMind do Google derrotou um dos maiores jogadores de Go do mundo, Lee Sedol. Eu assisti ao vivo e achei sensacional. Go, que é o jogo de tabuleiro mais difícil do mundo, e a gente achava que nenhum computador seria capaz de derrotar um jogador humano, pelo menos pelos próximos 10 anos ainda. E não é só isso, o mesmo DeepMind de hoje consegue jogar dezenas de jogos de Atari que ele aprendeu a jogar sozinho, melhor que humanos também. Eu vou deixar o link sobre isso nas descrições abaixo. Daí, em 2020, tivemos as notícias bombásticas do Generative Pre-trained Transformer versão 3, também conhecido como GPT-3 da OpenAI do Elon Musk. E toda vez que eu ouço Elon Musk, meu sentido aranha começa a apitar. Metade do que se diz sobre ele é relevante, metade é puro marketing. Ele me lembra Steve Jobs no sentido de criar bolhas de distorção de realidade. E o hype nas redes sociais e noticiários só amplifica essa distorção. Vide o preço sem nenhum sentido das ações da Tesla atualmente. É uma bolha. As pesquisas em cima do GPT-3, de fato, são muito interessantes do ponto de vista puramente técnico. Eu não sou estudioso de inteligência artificial, mas qualquer estudante de ciências da computação tem capacidade para entender o básico. Inclusive, muitos trabalhos de conclusão de curso ou iniciação científica são sobre redes neurais e outros aspectos de IA. Se você é de ciências da computação e não é cínico com as notícias que andam circulando, eu reavaliaria a quantidade de horas que você está gastando em cervejada em vez de estudar o que devia. E antes que eu me esqueça, não comentem se eu assisti vídeo de fulano ou ciclano sobre GPT-3. Eu sei que saiu um monte por causa do hype e eu não tive interesse de assistir de ninguém. Eu fui ler direto os artigos.
Para todo mundo que não fez ciências, por trás de todos os palavrões impressionantes como inteligência artificial, machine learning, deep learning, tem conceitos simples de entender, mas implementações que dependem de matemática pesada como cálculo, álgebra linear, estatística e probabilidade e assim por diante. Você não precisa ser matemático para entender os conceitos. Eu recomendo uma série do canal 3 Blue 1 Brown que explica como funciona deep learning de uma forma visual e que eu considero simples e muito didático. Eu vou deixar linkado nas descrições abaixo e recomendo que vocês assistam depois. O maior problema para a população em geral é que quando colocamos as palavras inteligência e aprendizado na mesma frase, dá a impressão que a Skynet vai acordar daqui a pouco e dominar o mundo. E se você acredita nisso, eu entendo que faz sentido pensar que a carreira de programação está com os dias contados. Por quê? Se uma ferramenta low-code é incapaz de gerar uma nova ferramenta low-code melhor, como eu afirmei antes, certamente uma inteligência artificial, através de machine learning, deep learning, poderia ser capaz de aprender a programar sozinho e gerar uma nova inteligência artificial ainda melhor. Mas não, isso é ficção científica. Eu não vejo isso chegando perto de acontecer enquanto eu estiver vivo e nem na próxima geração ainda. Por hoje, eu não vou fazer uma grande tangente para explicar sobre inteligência artificial, primeiro, porque eu não sou estudioso da área, e segundo, porque o assunto tem atraído muito público, então existem dúzias de materiais recentes excelentes, tanto em forma de artigos, livros ou vídeos, em tudo que é lugar. Eu não preciso ser redundante. Como eu disse antes, se você quer os detalhes, existe esse troço chamado Google, que vai te dar excelentes respostas e materiais de estudo. Para o que nos interessa aqui, o GPT em si é um modelo de linguagem autorregressiva com o objetivo de produzir textos que parece que foi um ser humano que escreveu. Uma das inovações está na letra T do nome, os Transformers. Existe todo um campo de pesquisa e tecnologias chamado Natural Language Processing, ou NLP, onde temos técnicas chamadas de Recurrent Neural Networks, ou RNNs. Algumas dessas técnicas incluem Long Short Term Memory, ou LSTM. Resumindo de forma simplória, essas técnicas exigem processamento sequencial, ou seja, para processar o próximo passo precisa do resultado do anterior. É altamente acoplado. Se você é programador e já estudou sobre processamento assíncrono, sabe que isso é um problema porque impede paralelização. Se você não entendeu nada do que eu falei agora, pesquise esses termos no Google. Os tais Transformers são a evolução dessas técnicas de maneira que permitem um nível muito maior de paralelização. O GPT-2 já dava resultados impressionantes com 1,5 bilhões de parâmetros de aprendizagem e obviamente dizer que o GPT-3 processou 175 bilhões de parâmetros é algo que faz títulos de notícia ficarem particularmente mais clicáveis. E a pergunta do GPT-2 para o GPT-3 é quando iríamos bater na lei de retornos decrescentes. Aliás, esse é outro conceito que você precisa entender. É muito difícil você conseguir que um programa paralelizável fique infinitamente mais veloz só aumentando a quantidade de processamento. Você bate na lei de Amdahl. É impossível paralelizar o mesmo programa para sempre só aumentando o processamento. Mas no caso, o GPT-3 ainda não bateu nesse limite, mas entenda que não existe almoço grátis também. Agora, isso tudo dito, o que isso significa? Muita gente viu os demos de textos gerados pelo GPT-3, incluindo trechos de código, poemas, capacidade de responder perguntas e muito mais. Eu nem vou perder tempo mostrando esses demos, porque como eu já disse, aqui no YouTube você vai encontrar centenas de vídeos fazendo demonstrações com a API do GPT e para nossa área de programação interessa que existem até exemplos dele gerando trechos de código, tipo eu digo, crie um botão azul centralizado na tela ou algo assim e ele gera o HTML disso bonitinho. Uma pessoa comum, um normie, vendo isso facilmente esticaria o raciocínio para imaginar que já era programadores. Entendam uma coisa sobre redes neurais. Eles precisam de uma quantidade absurda de treino. Treinar é fazer ele processar o máximo de material que existe para conseguir gerar algo semelhante. Por exemplo, se eu jogar todas as obras do Shakespeare para ele processar, ele vai conseguir gerar um texto que tem a cara de um texto de Shakespeare. Se eu jogar todas as músicas de Mozart, ele vai conseguir gerar uma música nova que tem cara de Mozart. Se eu jogar um monte de código do GitHub de JavaScript, ele vai conseguir gerar alguns trechos de JavaScript que fazem sentido. Isso realmente é possível. Mas esse é o limite. Ele não consegue imitar o humano, mas não é nem de longe um humano. E eu não digo isso porque eu sou algum tipo de humanista que não acredita em máquinas substituindo humanos ou qualquer bobagem assim. Pelo contrário, eu adoro ficção científica, cyberpunk e tudo mais, e eu quero mais é que uma inteligência artificial supere logo os humanos. Mas falando friamente, nos limites do que existe, isso ainda não é possível. Por mais impressionantes que os textos gerados pelo GPT pareçam, eles são resultado desse treinamento de encontrar
encontrar padrões, dar peso para esses padrões e gerar algo baseado nesses pesos. Quando eu falo botão azul, ele processou vários HTMLs que tem botões, vários CSS que tem cor azul e tem os padrões que, somando as duas coisas, geram um HTML que é coerente. A mesma coisa vale para um DeepMind, que tem o conceito de aprender sozinho. Por exemplo, jogos de Atari que eu não ensino nada e deixo ele ficar errando milhares de vezes até ele começar a achar o caminho sozinho. Isso funciona em games simples, com regras simples e delimitadas. Por mais impressionante que seja ver o DeepMind jogando um Pong, ou Arkanoid, ou Pac-Man sozinho, assim como no caso do Go, ele está confinado num tipo de tabuleiro, onde as coisas só se movem de uma determinada maneira simplificada, e não expande muito mais que isso. Mesmo em jogos que parecem mais completos, como um Dota 2 que já teve IA jogando. Pular disso para o mundo real, que tem milhões de variáveis extras, que é um sistema complexo não linear, estamos falando de ordens de grandeza de diferença de complexidade. Outra coisa, para um GPT-3 gerar os textos que gera, ou para um DeepMind jogar Go como joga, estamos falando de um custo de processamento absurdamente alto. Não sei se vocês pararam para pensar, por mais impressionante que seja a demonstração do GPT-3 gerando meia dúzia de linhas de HTML, quanto custou para ele conseguir fazer isso? Eu vou deixar um artigo linkado aqui embaixo, mas estamos falando de níveis tão caros quanto minerar criptomoedas. No caso do paper do GPT-3, ele foi treinado ao longo de 6 meses, foram quase 5.000 versões de modelo de treinamento, exigindo GPUs queimando energia por quase 10.000 dias inteiros, 24 horas por dia, sem parar, gerando mais de 30 toneladas de emissão de CO2, ou seja, mais do que uma pessoa vai emitir durante 2 anos inteiros. E para todo mundo aí que já fez mimimi de emissão de carbono, eu estou esperando falar de Deep Learning da mesma forma. Aliás, eu também não sou nenhum ambientalista, então seja em mineração de criptomoedas, seja gastando toneladas de carbono processando dados para produzir alguns demos interessantes que deixam a internet doidona, eu realmente não me preocupo, porque como sempre, se a tecnologia for valiosa, ela vai ser otimizada ao longo do tempo. Como eu já disse numa palestra, se existisse Twitter nos anos 40, a gente não teria tido a revolução dos computadores, porque os primeiros, como um ENIAC, usavam energia suficiente para esquentar um lago. Era extremamente custoso e alguém ia twittar: ah, isso de computador não vai dar certo, vai destruir o meio ambiente, precisamos parar com isso. Neste momento, Deep Learning de verdade é algo inacessível para a maioria das pessoas quando estamos falando em níveis de DeepMind ou GPT-3. Você assistindo provavelmente nunca vai ter acesso aos detalhes da implementação e nem vai conseguir replicar o que foi feito. Entendo outro grande problema, é tudo fechado. Você tem acesso ao paper, a algumas APIs e só. É tudo um grande experimento inacessível para mim e para qualquer pessoa fora das equipes de pesquisa desses projetos. O máximo que podemos fazer é especular, por isso eu nunca me interessei em falar muito sobre isso. Significa também que você não vai fazer uma carreira nessa área. Vai no máximo consumir APIs de algumas dessas empresas e acreditar na caixa preta por baixo. Toda vez que falamos de inteligência artificial, na prática estamos falando de integrar com APIs da IBM, da Microsoft ou da AWS e agora da OpenAI. A maioria das pessoas sequer sabe como esses motores funcionam, só que funcionam. E para a maioria de nós isso é suficiente, mas entenda que só porque você usa uma API dessas não o torna nem um pouco mais perto de ser da área de IA, assim como colocar água num Cup Noodles não te leva mais perto de ser um chefe. E aqui eu volto ao problema que eu falei de low code. Lá no futuro, quem sabe o GPT-1000, depois de ter sido treinado com todo o histórico de código dos GPT anteriores, seja capaz de gerar o GPT-1001, uma versão melhorada. Diferente de low code, em teoria, ele poderia um dia ter essa capacidade, mas eu estou falando de tanto tempo no futuro e é uma premissa tão abstrata que o que eu acabei de dizer está mais perto de ficção científica do que qualquer outra coisa. Portanto, não. Pelas próximas décadas, nem low code, nem IA vai substituir a necessidade de programadores de verdade. E tem outro agravante, vamos fazer outro exercício mental. Digamos que no começo dos anos 2000 já tivéssemos meu teórico GPT-1000. Digamos que eu tivesse acesso aos códigos-fonte de uma América Online, de um Yahoo, de um Orkut, de um ICQ e todas as principais startups do começo dos anos 2000. Mesmo assim, um IA não seria capaz de gerar coisas novas diferentes como o Netflix, ou o Uber, ou o Airbnb a partir de 2008. Porque não é só uma questão de evolução do código, tem milhares de outras variáveis que não estão no sistema, como o momento econômico e social dessa época. Um modelo de negócios não nasce da sua cabeça só porque você quer. O melhor modelo de negócio é uma resposta eficiente ao modelo econômico e depende muito de timing e da sua capacidade de implementar não só código-fonte. A pensar em marketing, por exemplo,
Um exemplo besta, muita gente acha que se Gary Kildall, o criador do DOS, não tivesse vendido para a Microsoft, que na época era uma pequena empresa, talvez ele tivesse se tornado bilionário no lugar do Bill Gates. E esse pensamento está errado. O que tornou Gates bilionário não foi o código do DOS, foi o fato dele ser um Gates. Lógico que tem a inteligência e competência dele, mas a mãe de Gary Kildall não era Mary Maxwell Gates, empresária e filantropa e amiga do então presidente da IBM, John Fellows Ackeres. O que colocou a Microsoft no mapa foi o acordo de licença do DOS para os IBM PC. Você acha que o Gary, um desconhecido, ia bater na porta da IBM e conseguiu o mesmo acordo? O DOS em si não era um software especial, ele era bem bugado e ruim na verdade. Na maioria das vezes, o sucesso do software não está só no software. Claro que ajuda um código inovador e bem feito, mas isso não é o único fator. QI costuma fazer bem mais diferença, o famoso quem introduz, mas o ponto é que um low code da vida é super limitado no que pode fazer e jamais vai inventar a próxima onda. E mesmo a melhor inteligência artificial superior ao GPT-3 ou DeepMind de agora vai sofrer para fazer mais que alguns trechos de código. Por agora só serve para dar mais like para biscoiteiro. Portanto, programadores de verdade ainda vão ser muito necessários nas próximas décadas. Mas existe um grande porém nessa história toda. Existe sim uma parcela da população de programadores que vai se tornar obsoleta. Essa categoria sempre existiu e vai continuar existindo e são os que ficam estagnados num conjunto muito limitado de ferramentas ou marcas. A gente brinca que hoje um programador de COBOL ganha muito bem, mas é porque existem poucos sobrando. Se de repente amanhã aparece centenas de novos programadores de COBOL, a única coisa que ia acontecer é que a oferta ia exceder a demanda e a grande maioria não ia ter onde trabalhar, porque não existe uma demanda crescente de COBOL. A demanda diminui ano após ano. E essa é outra coisa que eu já falei em vários vídeos para vocês entenderem, a lei da oferta e da procura. Antes da pandemia, com a bolha de startups, cresceu a demanda por programadores. O problema é que cresceu a demanda por qualquer programador, independente da qualidade. Ou seja, a demanda estava crescendo mais rápido do que a oferta conseguia suprir. Portanto, um programador que nem é tão bom assim estava ganhando muito mais do que devia. Por isso eu falo que precisa entender um pouco de economia. Com fatores como juros baixos, estava mais ou menos fácil conseguir dinheiro para investimento e por isso aparecia um monte de startups basicamente só engordando porco, como a gente costuma dizer. No papel valiam muito, mas na prática não valiam nada. Caso clássico disso foi a derrocada da WeWork, que qualquer um com o tico e o teco no lugar sabia que não valia os bilhões que dizia. E de fato, antes ainda da pandemia, implodiu. Os low codes e até as IAs da vida vão rapidamente ter capacidade para substituir alguns tipos de programadores mais limitados, famoso cachorro de um truque só. Muitas posições hoje são desnecessárias. Faz anos que eu me pergunto por que diabos geração de tela, por exemplo, ainda não foi pelo menos semi-automatizado. Antigamente, na era do DOS, eu precisava desenhar coordenada por coordenada cada coisa na tela. Manualmente era um saco. Quando surgiram as interfaces gráficas, também surgiu o conceito de WYSIWYG, ou What You See is What You Get, e coisas como Visual Basic e arrastar elementos na tela. Se você faz apps mobile nativos com Xcode da vida, faz a mesma coisa hoje. Um React Native ou Flutter da vida já diminuíram muito o trabalho de se fazer telas. Fazer telas é um trabalho repetitivo que a cada ano que se passa acrescenta menos e menos valor. A tendência é se tornar mais e mais automatizado até que não seja necessário alguém especializado só em fazer isso. E não precisa esperar o GPT-1000 para isso. É uma coisa natural, igual robôs substituem operários em fábrica, igual e-commerce substitui a necessidade de existir lojas físicas e vendedores. Faz parte da natureza que as coisas se tornem obsoletas e sejam substituídos por processos melhores. O problema todo que eu vim descrevendo no vídeo é a ansiedade de iniciantes de querer se tornar um programador rápido demais, tentando achar atalhos, queimando etapas, deixando de lado as coisas que parecem difíceis e pouco úteis de imediato. Porém, são justamente essas coisas difíceis, tediosas, que exigem esforço, estudo, suor e lágrimas, que realmente vai garantir que você passe por diversos ciclos de obsolescência de tecnologia sem ficar para trás toda vez, porque o que você vai aprender não é uma tecnologia ou ferramenta, e sim o processo de aprender a aprender.
E isso me leva ao terceiro e último tema. A pergunta que todo mundo me faz toda hora de quais cursos devia fazer é sempre a mesma coisa. Seja um adolescente de 15 anos que está ansioso para começar logo, seja alguém de 30 anos que se sente estagnado depois de trabalhar 10 anos na mesma linguagem ou ferramenta, seja alguém que quer mudar de área com 40 ou 50 anos e quer virar programador. Todos querem saber, Akita, devo fazer curso de Python ou JavaScript? Devo fazer curso de Angular ou React? Devo tentar uma linguagem nova como Elixir ou Go? Ou devo tentar algo que parece ter mais emprego como Java ou .NET? E cursos, de quem eu devo fazer? Coursera, Pluralsight, Udemy? E a resposta para todas essas perguntas é yes. Meio brincadeira, mas a resposta é simples. Tanto faz! Muita gente ficou me falando de GPT com medo de que vai ser substituído em breve e que tudo que estudou em cursos vai para o espaço. Nesse sentido, eu diria que você está muito errado. Você já sabe que o que você sabe é muito pouco e facilmente substituível. A boa notícia é que eu não acho que vai ser o GPT-3. A má notícia é que vai ser qualquer outra coisa. Tá correto ficar preocupado, mas você está preocupado com a coisa errada. Deixa eu martelar na cabeça de vocês de uma vez por todas tudo que você precisa saber sobre cursos. São 9 itens, vamos lá. Número 1. Desde quando eu era novo, eu nunca fiz nenhum curso. Ouça e entenda, eu nunca fiz nenhum curso. Eu estudava por conta, eu não tinha muito dinheiro e o que eu tinha eu tentava gastar em livros. Quais livros? Sobre os assuntos que me chamavam a atenção. Eu ficava prestando atenção e o que atiçava a minha curiosidade eu ia atrás. Se você sequer tem curiosidade de ir atrás das coisas, você está na profissão errada, porque você vai ter que se manter curioso para o resto da vida. Número 2. Desde quando eu era novo, eu nunca ia em nenhum evento, nunca assistia nenhuma palestra e tinha zero interesse de ver o que os influencers da minha época recomendavam. Zero interesse. Eu sabia que não fazia nenhuma diferença, nenhuma. Eu já tinha entendido o fato importante. Eu programava já antes de entrar na faculdade e eu vi as ferramentas que eu demorei tanto para aprender se tornando obsoletas. E eu aprendi desde cedo a desapegar da propaganda. Eu sabia que seja lá o que eu estivesse aprendendo em 5 ou 10 anos não ia mais existir. Sabendo disso, consuma seus materiais, livros, cursos ou o que for, sabendo que são temporários. É que nem o emprego do McDonald's. É o trabalho que vai colocar comida na sua mesa hoje e tentar te dar uma chance de ter uma carreira no futuro. Não fique muito confortável com seja lá qual linguagem, ou framework, ou bibliotecas que você gosta. Em 10 anos, elas não vão mais existir ou, no mínimo, vão estar relegadas a segundo plano, porque outras coisas novas vão aparecer. Isso pode parecer desesperador, mas assista meu episódio de Dimensão do Tempo. Qualquer um que começou querendo ser programador antes de 2010 nunca ia ter ideia, por exemplo, que depois disso ia existir um mercado de apps mobile, porque não existia isso. Sua carreira não é uma coisa pré-determinada, que você escolhe hoje e vai fazer a mesma coisa pro resto da vida. Você não tem e nem deve escrever em pedra a sua carreira. Você precisa criar fundações para que ela possa ser qualquer coisa dentro dessa área. Número 3. Cursos de React, Angular, Flutter, Node, Spring, Laravel. É tudo igual, seja lá quem faça o curso, são ferramentas que nem martelo, não tem tantas formas diferentes assim de ensinar como o martelo funciona. Faça qualquer um, faça mais de um, não faz diferença. Eu pessoalmente acho muito lento fazer curso, mas eu entendo que tem gente que se sente mais confortável quando alguém mastiga o assunto para você. Nenhum curso vai ser excepcionalmente muito melhor que os outros. Número 4. Ferramentas são de fato temporárias, elas vão embora, mas conhecimento de base não vai. A base é tudo aquilo que você considera chato e que parece que nunca vai ser útil. Eu falo disso nos vídeos sobre faculdades. Na minha época de faculdade não se falava muito ainda em temas como inteligência artificial, computação gráfica ou coisas assim. Em 95 a gente ainda estava no começo disso, a gente tinha noção, mas não tinha como adivinhar de que forma as coisas seriam no século 21. Hoje em dia você ouve os termos hypados da comunidade, como Data Science, e o que é isso? Cálculo, estatística e probabilidade, ou Machine Learning, e o que é isso? Cálculo, estatística e probabilidade, Deep Learning, e o que é isso? Cálculo e álgebra linear, computação gráfica, e o que é isso? Álgebra linear. Se você se diz de Data Science porque sabe importar uma planilha numa ferramenta, exportar outra planilha e não sabe cálculo, estatística e probabilidade, você não é de Data Science, você é só um operador de ferramenta. Se você tem interesse em qualquer uma dessas áreas, mas nunca parou alguns anos para aprender matemática, você é e sempre vai ser só um consumidor, um operador de ferramenta. Você nunca
nunca vai ser a pessoa que vai trabalhar na criação e manutenção dessas ferramentas e você nunca vai estar à frente da curva, sempre vai estar reagindo às demandas do mercado. Pior do que isso, o que eu mais vejo é gente de programação que sequer sabe português direito e é incapaz de formular um e-mail coerente com começo, meio e fim. E você quer falar de inteligência artificial? Ah, vá! Número 5. Pela própria natureza do business, empresa de cursos não tem tanto interesse na sua carreira propriamente dita. Ele só quer te manter fazendo os cursos dela o mais tempo possível. E eu não digo isso insinuando que elas são perversas ou qualquer coisa assim. É simplesmente como o mercado funciona. Para qualquer empresa de cursos é interessante que você tenha a ilusão que precisa de mais e mais cursos deles para cada nova ferramenta que o mercado começa a demandar. Quase ninguém tem demanda imediata para os tais cursos de base que eu falei, como cálculo, álgebra linear. Por isso eu falo que é importante, se puder, que você faça uma faculdade. Não é pelo canudo ou para se formar, mas para você descobrir essa fundação que a maioria dos cursos comerciais nem menciona. Programar não é só sair escrevendo qualquer código e fazer rodar e ficar feliz com isso. Isso é só o equivalente a colocar água no Cup Noodles e achar que virou chefe. Isso não é empoderamento, é gratificação instantânea. Entenda o modelo de negócios. Se no mundo ideal todo mundo descobrisse que não é tão difícil assim ser autodidata, haveria necessidade de cursos? Eu vou dar um exemplo, uma anedota de mim mesmo. Eu comecei a programar Java em 96, quando saiu a versão 1.0. Não tinha curso. Eu aprendi .NET em 99, quando eu acho que estava na versão beta, e ainda não tinha curso. Eu aprendi Ruby em 2005, quando ainda não tinha curso. Eu aprendi Objective-C em 2010, quando ainda não tinha curso. Eu comecei a aprender o básico de Swift em 2014, no dia que lançou 1.0, e ainda não tinha curso. Eu aprendi Elixir em 2015, quando ainda não tinha curso. Tudo que eu aprendi foi quando ainda sequer tinha a opção de cursos. Eu não espero que todo mundo faça isso, mas é mais uma das coisas que você não vai conseguir fazer se para tudo você depende de curso. Número 6. Com tudo isso, eu não estou dizendo que cursos são ruins, cursos são só serviços, nada mais, nada menos. Eles ajudam, mas não faz parte do modelo de negócios ensinar você a aprender sozinho, não importa a propaganda. E você sempre vai ter a ilusão que porque fez um curso, já aprendeu tudo ou quase tudo que precisava. E aqui vem outra coisa importante, nenhum curso vai ser capaz de ensinar mais que uns 20%, se muito, de qualquer tema, não importa qual. Os outros 80% você vai ter que aprender sozinho. Mesmo que no título do curso tenha a palavra avançado, continua não sendo nem perto de tudo. Número 7. Você só sabe que está começando a pegar ritmo na sua carreira quando tudo que sai de novo você consegue se virar para aprender rápido e sozinho. Cursos são como a rodinha na bicicleta, uma hora você precisa tirar e andar sem. E quando tira a rodinha, você vai começar a fazer o que já devia ter aprendido desde o começo, a cair e levantar. Você só postergou esse dia em troca de gratificação instantânea, sem de fato ter aprendido o mais importante. E de novo, alguns precisam das rodinhas para pegar coragem antes de tentar sem, mas não se engane, uma hora você vai precisar tirar. Então garanta que isso aconteça o mais cedo possível. Número 8. Eu falo isso desde o vídeo de Matando os Semideuses, mas só porque eu ou qualquer outro influenciador disse alguma coisa, não dê tanta importância para isso. A gente é só um bando de chato cagando regra para os outros. Eu disse agora há pouco que quando eu tinha uns 20 anos, eu nunca tive nem curiosidade de procurar influenciador, e eu nem sequer sabia quem eles eram, porque eu não acompanhava. Nunca senti vontade de pedir recomendação. Por exemplo, se você pergunta para mim ou qualquer outro influenciador quais cursos eu recomendo, o que você espera? Nenhum de nós fez todos os cursos, do começo ao fim, para poder tabular numa matriz, comparar e apresentar uma resposta objetiva para você. Eu detesto fazer curso, acho todos muito devagar. O máximo que qualquer um de nós pode fazer é dizer o que a gente ouviu falar. Ou seja, meu chute não vai ser muito melhor que o seu chute. E nesses casos, eu sempre prefiro ficar com o meu chute. Lembra do episódio de não terceirize suas decisões? Pois é, eu nunca tive e continuo não tendo interesse no que um influenciador tem a dizer. Duvide do que a gente fala. Faça você mesmo sua lição de casa. Número 9. Eu não estou dizendo que são todos os cursos ou que eles são os culpados disso, mas o formato que todo mundo está acostumado é seguir uma lista de itens, um checklist. Você faz um passo a passo, vai cumprindo os itens do currículo e no final você acha que evoluiu só porque conseguiu cumprir os passos. É uma rotina que te deixa acostumado com a coisa errada. Em vez de você pensar por você mesmo para saber se evoluiu ou para onde ir, você se acostuma a esperar um checklist de tudo. E quando faz um item a mais, já acha que conquistou grande
grande bosta. Sem querer, rotinas assim como de cursos te deixam reativo e passivo. Você espera que a vida real seja que nem um videogame, com fases simples e pré-definidas, que quando você passa, acha que é grande coisa. É que nem se você jogasse FIFA no PlayStation, no final achar que virou Neymar. Entenda, checklists foram feitos para você passar. A vida real não, ela foi feita para não deixar você passar. Já passou da hora de tirar as rodinhas da bicicleta, né? Finalmente, o que vai tornar você obsoleto e colocar sua carreira em risco não são ferramentas de low-code, ou GPT-3, ou DeepMind, ou a Skynet, é a sua incapacidade de aprender sozinho, sua irritante ansiedade em achar que é esperto e queimar etapa, e sua eterna credulidade de se iludir com gratificação instantânea. E você não está sozinho, ou você acha que todo mundo também não quer ganhar rápido com pouco esforço? Por isso que esquemas de pirâmide nunca desaparecem. Como diz o ditado, todo dia um malandro e um trouxa saem de casa. Se eles se encontram, sai negócio. E sempre quem procura recompensa fácil, com pouco ou nenhum esforço, é o trouxa. Quem vai tornar sua carreira obsoleta não é ninguém além da sua falta de esforço. Então para de tentar achar justificativa de ficção científica para achar que sua carreira corre perigo. A moral da história é, você decidiu ser um chefe, mas é preguiçoso demais para aprender do zero a descascar a batata. Alguém inventa o Cup Noodles e você treme nas bases achando que acabou sua carreira. Sério isso? E eu tô reclamando mesmo porque vocês não têm noção de quantas perguntas iguais a essa eu recebi nos últimos meses. É o mesmo tipo de cara que tá precisando de emprego, daí você oferece, manda um teste e o indivíduo me devolve feito nas coxas e vai no Twitter reclamar que ninguém dá chance dele virar tech lead, ganhando salário de 6 dígitos e por isso é uma vítima da sociedade. Se eu, quando tinha 20, nos anos 90, já sabia que o mundo não funciona assim e dei meus pulos, vocês hoje já deviam ser muito mais espertos que isso, com a quantidade massiva de material de graça que tem disponível hoje. Vai no site do MIT ou de Stanford e faz as aulas gratuitas de matemática. Alguém aí já tentou? Mas o rant de hoje vai só até aqui. Espero que tenha motivado vocês a pensar mais sério nas próprias atitudes, pelo menos até eu conseguir fazer o próximo episódio. Eu acho que meu braço só vai voltar ao normal no meio de setembro, e o meu humor também. Se ficaram com dúvidas, que não seja me perguntar que cursos deve fazer, mande nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo, mandem um joinha, não deixe de compartilhar o vídeo para ajudar, assinem o canal e cliquem no sininho para não perder os próximos episódios. Se você é novo aqui, pegue os vídeos anteriores onde eu falo em mais detalhes sobre carreira, mercado, faculdade e muito mais. A gente se vê na próxima. Até mais!